Agora a gente pode se perguntar também a respeito da data. A gente pode traçar alguns parâmetros de limite, de quando a data mínima que esse livro teria sido escrito e a data máxima, onde a gente não pode passar. Primeiro a gente vai ver que nem Atos dos Apóstolos e nem Lucas vai citar alguns acontecimentos que vieram após o ano 68 depois de Cristo ou após o ano 70 depois de Cristo. Por exemplo, em Atos a gente vê que um personagem principal ali, um dos personagens principais é o Paulo. E ele baseia grande parte da estrutura do livro nas viagens missionárias de Paulo. E ele vai se preocupar em mostrar o cumprimento de algumas coisas que eram ditas anteriormente. Nós temos, por exemplo, uma profecia de um tal profeta chamado Ágapo, no capítulo 11 de Atos. Esse profeta, esse Ágapo, ele preveu que em Jerusalém e nas redondezas iria vir grande fome, né? E essa fome ela aconteceu mesmo, o cumprimento dela houve o cumprimento dela, né? Na verdade, muitas cartas de Paulo, ele vai pedir donativos para levar para Jerusalém e tudo mais. Então havia uma preocupação em Lucas de dizer o fato e dizer o cumprimento desse fato, dessa profecia. Então a gente vai perceber que ele não cita a morte de Paulo. E isso é interessante, porque se por acaso Paulo já tivesse morrido enquanto Lucas estava escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, certamente ele teria citado, né? Só que ele vai escrever o livro e ele vai terminar com a prisão de Paulo em Roma. E aí acabou a história, né? Outro fato interessante é que é engraçado como ele se preocupa em mostrar o cumprimento da profecia de Ágapo e um cumprimento da profecia de Jesus, que é feito a respeito do templo, no Evangelho de Lucas, deveria ter tido o seu cumprimento. E certamente ele citaria que o cumprimento da profecia de Jesus a respeito da destruição do templo seria mostrado com a queda de Jerusalém. Só que ele não cita a queda de Jerusalém. Então, por causa dessas omissões de alguns fatos importantes da história, a gente acredita, a grande maioria, de que esse Evangelho de Lucas não teria sido escrito, e nem mesmo Atos dos Apóstolos, após o ano 70 depois de Cristo. A gente vai ver também que Marcion, isso é um testemunho antigo, ele vai dizer o seguinte: já existiam os evangelhos, o de Mateus na Judéia e o de Marcos na Itália, quando Lucas escreveu o Evangelho. Então, a grande massa acredita que, quando Lucas estava escrevendo o seu Evangelho, ele usou como fonte de pesquisa o próprio Evangelho de Marcos. Agora a gente vai entender que, já que ele usou esse Evangelho de Marcos e já também que o Evangelho de Mateus provavelmente existia, isso vai levar a gente a uma data além de pelo menos do ano 62 depois de Cristo ou do ano 58 depois de Cristo. Não pode ser depois do ano 70 e não pode ser antes de 58 depois de Cristo, por causa desses parâmetros que nós estamos estudando aqui. Bom, a gente pode simplesmente flexionar a data de escrita desse evangelho entre o ano 59 ao ano 66 depois de Cristo. Agora, existem alguns pormenores dentro dessa flexão de datas que eu passei para vocês no material e que você pode, se preferir, defender, mas você também pode simplesmente flexionar a data dessa forma. Agora, quais são as fontes que Lucas poderia ter usado para escrever, para compor esse evangelho, né? A gente viu que ele diz no capítulo 1 ao excelentíssimo Teófilo que ele ia fazer uma narrativa coordenada dos fatos, né? E que ele consultou testemunhos oculares, né? Isso mesmo diz a respeito dele, já que ele se distingue de testemunhos oculares, ele provavelmente não foi uma testemunha ocular, né? Da vida de Jesus terrena. Ele não presenciou isso. O que ele sabia seria através dos 11, né, que ele poderia ter consultado. A gente vê também que provavelmente ele deu uma sentada com Maria e perguntou algumas coisas para ela, porque tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas. Por exemplo, o Cântico de Maria. Maria poderia ter dito a descrição do acontecimento para ele. Descrições, assim, detalhes a respeito da visita do anjo Gabriel anunciando as coisas para Maria. Quer dizer, Maria poderia ter dito
isso para ele, né? Detalhes sobre a infância de Jesus que os outros evangelhos não trazem. Então, seguramente, ele pode ter ido consultar Maria, mãe de Jesus, ele pode ter ido consultar os 11, ele consultou o próprio apóstolo Paulo, que apesar de não ser testemunho ocular, mas transmitia para ele tudo o que sabia a respeito de Cristo. Constantemente, né, pelas cartas de Paulo, nas saudações, a gente vai ver que Lucas estava junto com Marcos em algumas ocasiões. E Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, então ele poderia simplesmente ter acesso a material que Marcos estava escrevendo, ou que já tinha escrito. O próprio Marcos poderia passar muitas informações para ele. Então, essas são as fontes que ele poderia ter usado. Agora, quem foi escrito é uma questão também interessante a ser falada aqui. Lucas 1,3 fala que é um tal de excelentíssimo Teófilo, né? Quando ele traz esse adjetivo, ele se descreve a Teófilo dessa forma, ele nos dá a entender que é um homem da alta posição, que ele está escrevendo esse livro. Então a gente tem 3 possibilidades sobre quem poderia ser esse Teófilo. Primeiro, ele poderia ser um gentil cristão de alta posição. Ele poderia, uma segunda opção, ser um alto funcionário do governo romano, encarregado de julgar ou resolver o problema dos cristãos. Se ele era esse cara do alto comando romano que estaria encarregado por resolver esses problemas ali causados pelo cristão no Império Romano, então esse Evangelho de Lucas poderia estar servindo como uma defesa jurídica ou ao cristianismo, né, ou ao próprio Paulo, que poderia estar em seu processo de aprisionamento e tudo mais. A gente também tem uma terceira opção, tá? Essa terceira opção vai entender que Teófilo não é uma pessoa física, né, mas é um nome figurado para o povo de Deus. Por quê? Porque Teófilo é formado pelo prefixo e o sufixo, né? O prefixo teo, quer dizer Deus, e aquele sufixo filo, que diz respeito ao amigo, à amizade. Então, esse Teófilo seria aquele que é amado por Deus, aquele que é amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Então, muitos entendem esse Teófilo como essa figura de linguagem se referindo a todo o povo de Deus. Tá? São essas as 3 opções. É claro que a mais defendida é que Teófilo é uma pessoa física. Tá? Era uma pessoa de uma alta posição, só não sabemos qual posição ele ocupava exatamente, né? Mas isso é quase certo e é defendido pela maioria. De onde foi escrito, a gente tem algumas conjecturas, tá? Não dá para prever de verdade, não dá para dar assim a data exata do lugar onde foi escrito o Evangelho de Lucas. Agora a gente tem algumas suposições, alguns chutes. Antioquia, Roma, Éfeso ou Corinto. Agora, teve uma época que Paulo esteve preso em Cesareia, e Atos vai descrever isso. Pode ser que Lucas tenha usado a ocasião que Paulo estava lá preso para ele fazer suas pesquisas e começar a escrever esse evangelho. Então é uma suposição um pouco forte, né, de que ele poderia ter escrito nesse momento. Só que ele deve ter visitado tantas testemunhas oculares, ele deve ter feito tanta pesquisa, porque você vê todos os detalhes que envolvem, né, a descrição das coisas, a geografia, a data. Ele deve ter viajado tanto para isso que é muito possível que grande parte do material tenha sido escrito em viagem. Então fica difícil prever de onde exatamente, né, se esse material pode ter sido escrito enquanto ele estava viajando. Então tudo a respeito desse de onde, fica na área das conjecturas mesmo, tá, pessoal? Para onde vai depender de quem é Teófilo. Se ele é essa pessoa física, esse excelentíssimo Teófilo, então essa carta provavelmente estaria sendo endereçada para Roma, porque provavelmente esse homem da alta posição poderia estar lá. Essa é uma suposição, é uma das únicas suposições que são trazidas a respeito disso. Agora, se esse Teófilo é uma figura de linguagem, é um nome para se referir a todos os cristãos do povo de Deus, então foi escrito para todo mundo conhecido da época. Tá? Então a gente pode chegar à conclusão aqui
de quem escreveu o Evangelho de Lucas foi o gentil Lucas, um médico, provavelmente o único escritor gentil do Novo Testamento. A gente pode entender que ele escreveu esse livro, vamos flexionar a data do ano 59 ao ano 66 depois de Cristo. A gente vai entender que ele escreveu este livro ao excelentíssimo Teófilo, sendo pessoa física ou sendo uma figura de linguagem para se referir aos cristãos da época. E o de onde são conjecturas, ele pode ter escrito em viagens, e para onde, se é Teófilo pessoa física, é para Roma. Chegamos à conclusão do nosso crítico.